Pessoal, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de empreendedorismo, onde nós vamos falar sobre fontes de financiamento que são muito importantes, tá? Dentro da ideia de nós construirmos um plano de negócios, porque lá no plano de negócios vocês vão precisar escrever qual é a fonte de recursos. É fonte de recursos? Qual é a fonte de recursos que vocês vão utilizar? De onde vocês vão tirar dinheiro? Vai ser capital próprio? Vai ser capital de terceiros? Vai ser um investidor anjo? Então, é muito necessário que a gente paute isso, né? Que a gente converse sobre isso. Quais são as possibilidades de fontes de financiamento que existem no mercado? Então, antes de nós começarmos, eu vou abrir a janela um pouquinho aqui para pegar a claridade. E agora? Melhorou, né? Melhorou bastante. Então, antes de falarmos quais são as principais fontes de investimentos e como nós podemos adquiri-las, vale a gente fazer uma reflexão, tá? Para nós podermos entender que o investimento de capital financeiro, ele é um meio e não o fim em si. Ele é um meio de nós criarmos uma empresa, estabelecermos essa empresa no mercado e, a partir disso, gerar lucro com ela, que é o objetivo final da empresa, né? Ter lucros, obter lucros. Então, é muito importante nós pautarmos isso em função, muitas vezes, de que as pessoas pensam que recebem um dinheiro, por exemplo, ganham na loteria, ou recebem uma herança, ou vendem um imóvel, vendem um carro, e investem aquele dinheiro ali achando que vai ser a solução dos problemas. E não. Esse é um meio de nós desenvolvermos uma ideia, implementarmos um negócio, e a partir desse negócio, ser autossustentável e retornar esse investimento inicial. Tá? Por isso da ideia, quando nós falamos de negócios autossustentáveis, de negócios com rentabilidade a longo prazo, porque eles precisam sobreviver, o negócio precisa ser modelado, precisa ser criado para sobreviver por si só, independente do capital inicial investido. Tá? Por isso a gente diz que é um meio e não um fim. O dinheiro, nós temos que entender também, né, antes de nós começarmos a falar sobre isso, que o dinheiro é uma moeda de troca das relações comerciais e o principal meio pelo qual adquirimos produtos, serviços ou experiências. Tá? Por isso, a busca por uma fonte de investimento é uma via de mão dupla. Por quê? Porque esse dinheiro ele precisa retornar, pessoal. Não é porque é meu dinheiro, às vezes é um capital próprio. Não, eu não pedi emprestado no banco nem nada, é meu, é um capital próprio. E eu acho que aquele dinheiro não precisa voltar, ele precisa retornar. Não é só porque é um investidor de fora que eu vou ter que pagar ele, devolver esse dinheiro. Não. Se sou eu também preciso retornar esse dinheiro. Tá? Buscamos o capital para aplicar em algo com o objetivo de gerar um retorno, ou seja, o capital irá proporcionar o desenvolvimento de alguma atividade para gerar algum resultado, tá? E a partir do momento em que esse dinheiro, esse investimento inicial, ele gera algum resultado, esse dinheiro precisa retornar para a sua fonte inicial. Mas como podemos saber se o retorno gerado pelo investimento adquirido é bom ou ruim? E será que realmente compensa receber esse investimento de capital? Vamos ver, né? Isso vai depender da ideia de negócio que se tem, vai depender. O vento está forte aqui. Vai depender da ideia de negócio que se tem, vai depender da quantidade, do tempo que esse valor, esse investimento vai demorar a retornar. E atenção, pessoal, financiamento é um dos pontos mais importantes na vida do empreendedor. A capacidade de conseguir captar dinheiro é o que pode separar o que é apenas uma boa ideia de um negócio de sucesso. Também é o que permite que uma startup se torne uma grande companhia que desperte interesse de outras empresas ou até mesmo tenha a possibilidade de abrir o seu capital. Aqui estou dando o exemplo da startup, mas isso vale para qualquer tipo de negócio, né? Quando a ideia de negócio ela é boa, ela é promissora, e eu tenho uma modelagem de negócio bem desenhada, contundente, né? É um negócio que realmente é acessível, ele pode ser facilmente implementado e pode ter retorno muito mais rapidamente, quando se percebe isso, ele tem um potencial de captar dinheiro muito mais fácil, muito mais facilmente. E isso é percebido pelo mercado, né? Isso é muito facilmente percebido pelo mercado. E um exemplo que eu posso dar para vocês, assim, real, é daquele programa de televisão que é o dos tubarões, que é o Shark Tank. Pessoas, empresários, investidores que são acostumados nesse ramo, investidores anjo, eles conseguem captar a essência dos negócios de boas ideias.
negócios que podem se propagar facilmente, ou serem implementados facilmente, terem uma adesão do público consumidor muito mais rápida e em massa, né? Tem uma muito mais escalável, né? Mais facilmente. Então, as principais fontes de investimentos de capital podem ser divididas em 4 grupos, que são eles: fontes para a fase inicial do negócio, ou seja, no momento em que ele está ainda se desenvolvendo, né, está na casca ainda, está só no campo das ideias, e isso ocorre normalmente para startups. Fontes de capital próprio, que nós chamamos de bootstrapping, ou fontes de capital subsidiado, que vai ser o quê? Subsidiado por terceiros, ou por uma operação da empresa, né? Fontes com participação societária, normalmente, ou são fundos ou estratégicos, e as fontes com capital oneroso, que são normalmente o que é capital oneroso, né? Quando a gente toma dinheiro emprestado e precisa pagar juros sobre esse valor, sobre o valor em si e sobre o tempo que eu demoro para pagar, para repor esse investimento, que normalmente são entendidos como empréstimos ou financiamentos com bancos. Então, principais fontes de investimentos para a fase inicial de um negócio, que é o que a gente viu ali. A primeira delas é o seed capital. Então, o que em língua portuguesa é chamado de capital semente. Em inglês é seed capital, ele tem como base em seu nome uma ideia de, no estágio inicial, que planta uma semente para permitir que a pequena empresa cresça. Esta é a primeira rodada de capital para um negócio de startup, normalmente, tá? E nesse caso, o empresário deve estar comprometido e entusiasmado a buscar dinheiro semente. A busca de dinheiro semente, uma vez que o mesmo tem pouco mais para atrair investidores. O que é a essência do seed capital, tá? É um valor específico para iniciar, para desenvolver a ideia. E isso normalmente nós vamos utilizar para empresas, para ideias de negócio que estão incubadas, em incubadoras tecnológicas ou parques tecnológicos, tá? Ou então startups que normalmente demoram. Por que mais é voltado para startup? Porque a startup ela demora normalmente um tempo para desenvolver ideias, desenvolver softwares, aplicativos. Então, ela precisa de um tempo de amadurecimento até dar certo, até realmente criar um negócio e poder vender esse negócio ou valorizar a sua empresa. Então, precisa, né? Até eu conseguir ter a ideia, desenvolver a ideia e vendê-la, eu tenho um período de tempo, um lapso de tempo, onde eu preciso de investimento, preciso de capital para manter a empresa. E esse capital é o que nós chamamos de seed capital, capital semente, tá? Para desenvolver, para que a empresa possa ter tempo de desenvolver as suas ideias. O que mais? Os slides estão lá, vocês podem depois ler com calma, direitinho, cada um deles, tá? Também nós temos as aceleradoras de negócio, que são as incubadoras. As aceleradoras, elas recrutam e selecionam empresas em fase inicial, que seriam ali, né, que estariam naquela etapa do seed capital, em fase inicial, e orientam essas empresas para o crescimento. Além de recurso financeiro, elas também oferecem educação e mentoria. Isso vai depender do modelo da incubadora, se ela é pública, se ela é privada, vai depender também, nós temos diversos modelos de incubadoras, né? As incubadoras, por exemplo, de universidades. O que acontece na incubadora? Por exemplo, eu tenho uma ideia de um negócio, tá? Mas por exemplo, eu quero criar um produto, eu quero criar um chip que pode ser introduzido no celular ou em computadores. Estou tendo uma ideia aqui, tá, pessoal? Só um exemplo. Que ele é capaz de fazer uma leitura dos meus dados, de tudo que eu processo no meu computador, e então conduzir alguns processos dentro do meu no sistema da internet, fazer leituras e trazer informações que eu preciso. É uma ideia, tá? De um chip que tem uma funcionalidade específica que até então ninguém inventou, tá? Digamos assim. Eu nem saberia, né? Não entendo muito disso, mas estou dando um exemplo tá? De algo que é super inovador e que ainda não tem no mercado. Só que eu sou administradora, essa é a minha formação. Eu não entendo de chips, eu não entendo de lógica de programação em algoritmos, nem de ciência de dados. Eu não entendo de inteligência artificial, porque eu vou precisar entender disso. Qual é a função da incubadora? Mas eu tenho a ideia. A ideia é minha. Como chegar lá, eu preciso de ajuda. E o papel da incubadora é justamente esse.
é reunir profissionais capacitados que entendam, né, de todo o processo que precisa ser desenvolvido, seja ele um físico, seja ele um engenheiro, seja ele um arquiteto, seja ele um médico, tudo vai depender do que está sendo, do objeto que deve ser desenvolvido, né? Então eles fazem isso, eles reúnem esses profissionais, então esse grupo de pessoas, ele vai desenvolver a ideia da maneira mais correta possível para desenvolver o produto ou a tecnologia, ou enfim, o que for, né? Então, as aceleradoras, elas fazem isso. Além de recurso financeiro, elas também podem oferecer educação e mentoria. As startups entram nas aceleradoras por um período de tempo fixo. O processo de aceleração é de educação intensa, rápida e imersiva, destinada a acelerar o ciclo de vida das novas empresas inovadoras, reduzindo dessa forma anos de aprendizado para poucos meses. Então, o desenvolvimento de algum produto ou serviço, enfim, que demoraria anos em função do conhecimento tácito, né, que é a experiência, o conhecimento empírico, ou o próprio conhecimento explícito mesmo, da falta desse conhecimento, é reduzido, porque eu tenho lá profissionais que já têm experiência na área e que vão me ajudar a desenvolver a minha ideia. Então, essa é uma forma também de fontes de recursos, incubar a ideia de negócio para que ele possa ter, além de recursos, outras questões como educação e mentoria, que são muito importantes na hora de elaborar um negócio. Muitas pessoas, muitas vezes, têm o dinheiro e têm a ideia, mas não sabem como operacionalizar. Então, o ideal é incubar esse negócio, porque lá eles vão dar, além de suporte para a criação da empresa, vão dar mentoria, vão formar esse profissional, esse empreendedor, para gerir o negócio da maneira mais eficiente possível. Também, como principais fontes de investimento de capital próprio, que é o bootstrapping ou subsidiado, né, por terceiros, vamos ver quais são os tipos de capital de fontes de investimento. Nós temos o capital próprio, que é o bootstrapping, que é recursos próprios do empresário, tá? O bootstrapping vem da expressão em inglês apertar a fivela das botas. O capital próprio, ele consiste em um conjunto de relações estratégicas para iniciar um negócio sem utilizar um capital oneroso, ou seja, sem ajuda financeira externa. Oneroso é quando a gente toma dinheiro emprestado e depois tem que pagar de volta e ainda por cima os juros, né? Então, exemplo, né, de capital próprio: finanças pessoais, subsídios ou até mesmo das receitas operacionais da própria empresa. Então, eu tenho uma empresa e ela gera receitas operacionais, ela gera lucro ali lá no final do período, eu tenho um lucro. Então, eu posso utilizar uma parte desse dinheiro, que é o meu lucro, que eu mesmo estou fabricando esse dinheiro, para investir ou em um novo negócio, ou para investir em um novo projeto dentro da minha empresa. De qualquer maneira, ele sempre vai ser capital próprio. Certo, pessoal? Esse é o mais fácil, né? Tomara que todo mundo tivesse capital próprio, não tivesse que tirar dinheiro emprestado. Depois eu tenho o FFF ou 3Fs, tá? Que é Family, Friends and Fools. Que é familiares, amigos e tolos. Será que é isso mesmo, tolos, a tradução? Deixa eu ver aqui. Meu Deus, é tudo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Não custa nada a gente ver ali qual é a tradução. No Google, bem rapidinho. É tolos mesmo. Fools é tolos. Tolo, de mentiroso, tolo, é tolo. A tradução ali é tolo mesmo. É familiares, amigos e tolos, né? Na verdade, né? Para emprestar dinheiro, deve ser isso. Ao lançar uma ideia, os familiares, amigos e os tolos são as pessoas a quem conversamos primeiro. Menos de 1% das startups aumentam o capital de risco para que os 3F sejam importantes.
Confiar em amigos que estão dispostos a investir em você, em sua família, e que se sentem obrigados a investir em você é uma ótima maneira de começar, porque aí tu não tem dinheiro, mas tu também não quer já começar um negócio com dívida. Se começa um negócio com capital de terceiros, já começa com dívida. Então, o ideal, se possível, tiver familiares ou amigos ou alguém que seja capaz de investir, né, sem ter o conhecimento necessário, ou, enfim, aí, por isso ele fala tolos, né, é melhor, ainda assim é melhor do que tomar dinheiro emprestado de terceiros com capital oneroso, tá? Muitos empresários abordam sua família, amigos e colegas para ganhar dinheiro depois de esgotar suas próprias finanças. Uma vez que esses investidores conhecem o empresário, eles são mais propensos a assumir o risco de financiar um novo empreendimento do que fontes de financiamento tradicionais, como, por exemplo, bancos ou empresas de capital de risco, tá? Também é uma forma, né? Pedir dinheiro emprestado para a família, ou amigos, ou tolos. Também nós temos ali o capital subsidiado, que é subvenção. O que é isso? São fontes de recurso que disponibilizam capital ao empresário e que não têm o compromisso de devolver no futuro, oferecendo algo em troca para a sociedade. O empresário tem o compromisso de realizar o projeto e atingir os objetivos previamente acordados. Principais fontes de subsídios são fundações de grandes causas específicas, governos, fundos soberanos, agências federais ou estaduais, ONGs. Normalmente vai ser um dinheiro um dinheiro a fundo perdido, né, que não vou precisar devolver, ou alguma sociedade que venha a ser estabelecida em que eu não vou precisar devolver esse dinheiro, mas eu preciso dar algum tipo de retorno, né? Seja em ações, enfim, para essa pessoa ou instituição que investiu. Parcerias estratégicas também é uma fonte de financiamento. São ações comerciais com empresas que se relacionam com o seu negócio. O primeiro passo para criar parcerias estratégicas é identificar complementariedade. Com que empresa que poderia complementar, né? Quem mais pode se beneficiar com o seu produto? E fazer uma proposta com um diferencial para as duas empresas, né? Tem que ser bom para as duas empresas a parceria estratégica. Para identificar empresas potenciais para parcerias estratégicas, basta desenhar a rede do seu negócio, identificar os segmentos-alvo e buscar as parcerias. Identificar de quem normalmente vocês ou vocês compram, ou são parceiros, até mesmo concorrentes, tá? Principais fontes de investimento com participação societária ou capital oneroso. Então, primeiramente, nós iremos tratar das fontes de investimento com participação societária, que são processos de negociações entre organizações ou pessoas físicas, né, cotistas, visando transferir as cotas sociais de uma empresa para outra empresa ou para uma pessoa física que venha a investir como sócio. Para melhor entendimento, podemos dividir esses investidores em dois grandes grupos, que são o investidor estratégico e o investidor financeiro. Então, vamos ver aqui qual é a forma, qual é a definição de investidor estratégico. Quando um comprador opera no mesmo segmento da vendedora de ações, né, e tem interesse operacional na empresa com o intuito de manter o investimento a longo prazo. Então, esse investidor ele será um investidor estratégico. Já o investidor financeiro é aquele que, quando o comprador tem interesse focado em maximizar o retorno por meio da retirada de dividendos e ganhos de capital na venda do ativo em curto e médio prazo. Para os investidores financeiros, existe uma dinâmica que retroalimenta o sistema, mantendo-o perene. Então, nós temos dois tipos ali de investidores: o estratégico, que ele tem interesse no retorno de capital a longo prazo, no próprio funcionamento da empresa mesmo. Então, esse é o investidor estratégico. Já o financeiro é aquele que compra as ações da empresa, já com o interesse de vendê-las no momento em que as ações estiverem mais valorizadas. Então, ele não tem um investimento específico na empresa ou no segmento em si, e sim nas ações puramente, tá? E na valorização dessas ações para a posterior venda. Os principais atrativos de um negócio para os fundos de investimento. Então, seriam as pessoas, né, o empresário e a equipe, a solução como proposta de valor consistente, preencher lacunas de mercado, grande e rápido potencial de crescimento, modelo de negócio inovador, bons resultados financeiros, que é receita recorrente, o ROI, o lucro e o caixa,
A diminuição dos riscos, né? Baixo risco, né? Não, exemplo, não haver informalidades, fragilidade a regulamentações. E aí, regulamentações nós podemos entender como situações políticas e legais, tá? Em que aquele negócio ele precisa se enquadrar, por exemplo, plano de prevenção de incêndio, alvarás, questões de legislação ambiental, inclusive, que é obrigatório que as empresas tenham. Então, tudo isso, né? Quanto mais isso estiver regulamentado e organizado, menor são os riscos para a empresa. E isso são fatores que se tornam, garantem a atratividade do negócio para fins de investimento. E também boas e atrativas alternativas de saída de negócio, né? Enfim, de como é que eu posso fazer para, se são boas e atrativas as possibilidades que eu tenho de ingressar nesse mercado e sair dele também, mas sem ter prejuízo. O que os fundos de investimento podem trazer de benefícios para a empresa investida? Então, podem trazer recurso financeiro, que é o principal objetivo, né, da nossa aula de hoje. Gestão também, porque normalmente os fundos de investimento eles vão ter se não uma equipe, pessoas que ajudam a fazer a gestão desse negócio para que ele tenha rentabilidade. Governança, também profissionais capacitados, estratégia empresarial e rede de contatos, principalmente. Vejam, muitas vezes aquele exemplo que eu dei, né, não sei se foi nessa aula que eu dei, o exemplo daquele programa de televisão dos tubarões, Shark Tank. Muitas vezes as empresas que vão ali, elas não conseguem nenhum investimento por parte dos tubarões. Mas só o fato delas irem até o programa e divulgarem o seu empreendimento já faz com que possa despertar o interesse de outras pessoas. E isso é muito interessante. Mas também é interessante quando as empresas elas vão ao programa e conseguem a fonte de recursos que elas gostariam, né? Conseguem o investimento. Só que se vocês, para quem assiste, eu assisto bastante aquele programa. Para quem assiste assim mais alguns episódios, vocês conseguem notar que muitas vezes o que as empresas querem não é recurso financeiro. Elas querem é o tubarão, é a participação do tubarão na empresa delas. Mesmo que mesmo que não tivesse recursos, elas querem aquela pessoa ali. Por quê? Porque ela tem rede de contatos, que vai fazer com que o negócio se expanda e possa ter capacidade de conquistar outras fontes de investimento, que não propriamente aquela ali do programa. Vai conseguir fazer, muitas vezes, criar canais de distribuição do seu produto. Vai conseguir criar uma relação com fornecedores, de repente, muito mais, com um custo muito menor do que elas teriam se fosse somente a empresa em si. Então, a rede de contatos é fundamental para não só para a questão do desenvolvimento da empresa, né, de investimentos, mas também para a relação dessa empresa com o mercado em si. Depois nós temos também os principais tipos de investidores, tá? Que não são empresas, nem nada, são mais pessoas mesmo. Investidor anjo, que é o Angel Money. Esta modalidade de fonte de financiamento possui uma regra específica, né? Tem uma legislação, inclusive, que embasa essa fonte de financiamento, tá? E normalmente essas pessoas elas investem em pequenas startups ou em empresários. Os investidores anjos eles fornecem condições mais favoráveis em comparação a outros credores, tanto para o empresário quanto para o próprio investidor. Esses investidores estão focados em ajudar as startups a dar os seus primeiros passos e não tão objetivamente os possíveis lucros que podem obter o negócio em curto prazo. Normalmente, as pessoas que são investidores anjos, eles são empreendedores seriais. Lá no início da nossa disciplina, eu trabalhei os tipos de empreendedores, né? Vocês devem lembrar. E ali, nós tínhamos o empreendedor serial, que é aquele que, a grande sacada do empreendedor serial é a emoção que ele tem na criação de novos negócios. E não propriamente o lucro que vai se ter com esse negócio, com um negócio em si ou com vários. Então, essa é a lógica do Angel Money. Ele gosta dessa adrenalina, de criar um novo negócio, de implementar, do desafio. E por isso as pessoas normalmente fazem isso, não tão
é em função do lucro que vai se obter. Porque muitas vezes, dependendo da negociação que se faz com o investidor anjo, ele pode permanecer na empresa como sócio, mas ele também pode somente recuperar o capital investido e fazer com que a empresa funcione sozinha depois. Então, isso vai depender do tipo de negociação que é feito. Nós também temos o crowdfunding equity. Essa modalidade de investimento é conhecida como financiamento coletivo. Isso é as famosas vaquinhas, né, da internet. Pois a captação é feita por meio de microinvestidores, normalmente via internet, onde os mesmos recebem participação da sociedade. Geralmente, as plataformas dessa modalidade de investimento liberam um recurso após atingir um valor pré-definido, que é a meta, né, da vaquinha, diminuindo assim o risco de microinvestidores. Esse financiamento coletivo também pode praticar outras modalidades de investimento, como, por exemplo, em ONGs, também filantropia, cultura, caridade, pequenos negócios, ativismo, enfim, vários exemplos de crowdfunding que nós temos visto hoje em dia, né? Normalmente, eu, pelo menos, vejo na internet muito para caridade, para ajudar em problemas de saúde, quando as pessoas estão com problema, ou às vezes quando uma casa pega fogo e aí a pessoa perde tudo e aí as pessoas fazem uma vaquinha para ajudar. Para montar negócios, eu tenho um exemplo. Tem um programa na Band que é o MasterChef. Teve um vencedor, eu não lembro o nome dele agora, mas teve um vencedor, uns 2, 3 anos atrás, ele venceu o programa, que ganha acho que ganha um valor no programa, além do prêmio em si, né? Ganha, o troféu ganha um prêmio em dinheiro. Ganha um curso também na Le Cordon Bleu, uma escola de culinária. E ele fez uma vaquinha, junto com uma outra moça que ela é influencer digital influencer, uma coisa assim. E aí eles fizeram uma vaquinha e até foi super mal entendido, assim, a ideia deles, que como que ele ganhou dinheiro no programa e ainda assim estava pedindo ajuda. Mas, na verdade, eles queriam realmente montar um negócio que fosse nesse sentido do crowdfunding, né? E não foi muito bem interpretado pela comunidade em geral. Daí, em seguida, eles cancelaram. Mas é uma modalidade também de fontes de financiamento. É que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso, né? Digo comunidade em geral, mas é uma possibilidade real, ela existe. Depois nós temos o Corporate Venture, que é uma modalidade de investimento especial de capital de risco, em que as empresas não financeiras investem em empresas-alvo, como startups ou negócios com tecnologia agregada. Nesse caso, o foco é a inovação, mas as empresas também olham para o retorno sobre o investimento, ou seja, perseguem objetivos estratégicos no desenvolvimento das tecnologias ou campos comerciais novos, além de complementares para aqueles em que a empresa já é ativa. O modelo apoia as empresas investidoras a atingirem seus objetivos estratégicos de dentro para fora, sem vícios, que a gente chama de Open Innovation, inovação aberta, né? Que é a possibilidade das empresas criarem novas tecnologias, ampliarem as suas possibilidades de mercado, e então é basicamente isso, certo? Esse é o Corporate Venture. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante para falar ali. Basicamente isso. Os objetivos das empresas-alvo compreendem o acesso ao financiamento adicional, bem como o fortalecimento dos canais de pesquisa e desenvolvimento, ou marketing e distribuição. Vai depender do foco da empresa mesmo, certo? Depois, o Venture Capital. O que é o Venture Capital? Modalidade de fonte de capital de risco, em que os investidores oferecem às empresas iniciantes e às pequenas empresas que acreditam ter potencial de crescimento a médio e longo prazo. O capital de risco geralmente vem de investidores, bancos de investimentos e outras instituições financeiras. No entanto, como mencionado acima, esse tipo de investidor poderá agregar não apenas financeiramente, mas em gestão, governança, estratégias, bem como eu comentei ali com o investidor anjo, né? Embora possa ser arriscado para os investidores que colocam seu capital nesse tipo de fundo, o potencial de retornos é acima da média, é um retorno atraente, né, para essas pessoas. Por isso, ele é um capital de risco, né? Pode ser que tenha retorno ou não. Mas quando tem retorno, ele é acima da média. Então, normalmente, nesse tipo de investimento, a participação no fundo é minoritária. Depois nós temos o Private Equity, que é private, não,
É private. A pronúncia não é private, é private ou equity. É uma fonte de capital de investimento de pessoas e instituições de alto patrimônio líquido, com o objetivo de investir e adquirir participações em empresas de maior porte. Então, os gestores dessa modalidade de fonte de financiamento, né, private equity, coletam fundos e gerenciam este capital para produzir retornos favoráveis para os seus clientes acionistas, geralmente com um horizonte de investimento entre 4 a 7 anos. Tá? Esses fundos eles podem ser usados na compra de ações de empresas privadas ou de empresas públicas. Depois nós temos o IPO. O termo IPO, derivado do inglês Initial Public Offering, que quer dizer oferta pública inicial. O IPO é a primeira vez que as ações da empresa privada são oferecidas ao público por meio de uma bolsa de valores. Então, é quando normalmente a gente fala né, da empresa de capital aberto. Quando ela abre capital, é isso, é o IPO, é a oferta pública inicial. Geralmente, os IPOs são emitidos por empresas com grande potencial de crescimento que buscam capital para expandir, mas também podem ser feitas por grandes empresas privadas que procuram tornar-se negociadas publicamente. Tá? Normalmente, empresas de capital aberto vão ser multinacionais, empresas de grande porte, né? Que têm possibilidade de ter ações divididas em muitas partes e com um valor agregado que possa influenciar diretamente na empresa. As principais fontes de financiamento com capital oneroso agora, né? Onde a gente toma empréstimos ou financiamentos para poder abrir os nossos negócios. Então, antes de falarmos das fontes de financiamento de capital oneroso, precisamos saber se o retorno que ela irá gerar compensa o custo, né, que são os juros. Para isso, sem dúvidas, o indicador mais completo para analisar se o investimento é positivo ou negativo a uma empresa é o seu valuation, pelo método do fluxo de caixa descontado, pois ele irá contemplar todas as nuances dessa decisão, além de mostrar a capacidade futura de geração de caixa e o risco de sua utilização. Então, vamos ver. Existe uma forma financeira mais simples para identificar se esse capital é viável ou não, que é o indicador chamado ROI, do inglês Return on Investment, que significa retorno sobre investimento. Aí vamos ver aqui, pessoal, mas qual é a quantidade de retorno que o capital irá gerar sobre o valor investido? Para isso, precisamos saber como calcular. Então, vamos calcular o ROI, para saber se vale a pena nós tomarmos o empréstimo para abrir negócio, tá? Então, o ROI, que é o retorno financeiro da atividade que foi investido o capital. Nós fazemos o seguinte, o cálculo é o retorno financeiro da atividade que foi investido o capital, dividido pelo capital investido, pelo capital total investido. Ou seja, eu vou calcular ali, eu vou mais ou menos estipular o retorno financeiro, né? Na atividade que eu vou ter. E isso ali vocês podem, de acordo com a planilha que nós temos lá na planilha financeira, nos dá ali o valor do VIP, do VPL e TIR, tá? Que é a taxa interna de retorno. Então, eu posso utilizar e nos dá em valor de porcentagem e em valor monetário, tá? O TIR, ali naquela planilha financeira que mais para frente vocês podem ver ali, tem na aula que fala do plano financeiro, aquela planilha ela fornece o tempo de retorno do investimento, oferece o VPL e o TIR. O valor presente líquido, VPL, e o TIR, que é a taxa interna de retorno. E aí vocês vão pegar aquele valor ali e vocês vão dividir pelo capital total investido. E aí vão ver se esse valor é suficiente para o objetivo da empresa de vocês, tá? Então, imagine que uma captação de 100 mil reais, tá? Uma captação de um empréstimo, né? Ou um financiamento de 100 mil reais. E onde iremos aumentar o retorno financeiro do negócio para 20 mil reais por ano. Então, nós vamos ter o cálculo, né? O valor total do capital investido é de 100 mil. E o retorno financeiro da atividade é 20 mil. Então, eu vou dividir 20 mil por 100 mil, que é igual a 20% ao ano. Isso é suficiente para a empresa de vocês? É o que vocês querem? É o que pretendem? Ter um retorno de 20% ao ano? Querem de 30%? Então, vocês vão ter que ver o quanto vão conseguir de retorno financeiro. É tudo com base no retorno financeiro que a empresa vai dar ao longo de um período.
que seria 1 ano, né? Um período, quando a gente fala em contabilidade, é 1 ano, tá? 1 ano contábil. Certo, pessoal? Basicamente é isso, é bem interessante de ver isso, tá? Vocês podem fazer isso, inclusive, lá depois, quando tiverem que fazer o plano financeiro, fazer o cálculo do ROI, porque é muito interessante nós sabermos se qual será o. Qual será. Opa. Qual será o retorno do investimento que vocês vão ter, tá? As principais fontes disponíveis no mercado. Quais são as principais fontes de financiamento de capital oneroso disponíveis no mercado? São empréstimos e financiamentos de todos os bancos, sejam eles públicos ou privados, estão aí disponíveis. Normalmente vocês vão ter que apresentar um plano de negócios para conquistar esse empréstimo ou financiamento de um banco, né? Nós também temos o peer-to-peer lending, ou lending money, também conhecido como empréstimo social, que ele é o P2P, né? Peer-to-peer lending é uma modalidade financeira possível graças à tecnologia, onde permite a um grupo de indivíduos com capital, que são os investidores, emprestarem para indivíduos que precisam do capital, que são os tomadores, né? Sem o uso de uma instituição financeira oficial. Então, é de pessoa para empresa, no caso, ou de um grupo de empresários e investidores que querem emprestar o dinheiro, mas sem a intermediação de uma instituição financeira, tá? A concessão do peer-to-peer lending remove o intermediário do processo, mas envolve mais tempo, esforço e risco do que os cenários gerais de empréstimos convencionais. Algumas soluções oferecidas pelo BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Brasileiro, e ele oferece muitas possibilidades de financiamento, tá? Então, o financiamento pode ser direto e indireto. O direto, com acesso realizado diretamente no site pelo próprio empresário, vocês entram ali no site do BNDES, conseguem fazer um cadastro, e aí, de acordo com, né, todas os critérios do banco ali do BNDES, vocês conseguem acessar ou não um cartão do BNDES com um recurso específico ali do empréstimo, tá? Ou o financiamento indireto, que é acesso a via agente financeiro, que é o repassador. Pode ser diretamente ou indiretamente através de um banco. Também eu posso acessar recursos do BNDES. Os principais produtos são o cartão BNDES, o Finame, BNDES automático, MPME, que é micro, pequenas e médias empresas inovadoras, e o BNDES FGI, são programas específicos, tá? Alguns são para grandes empresas, outros são para pequenas empresas. Isso vai depender do enquadramento social, enquadramento tributário que a empresa de vocês vai se enquadrar, tá? Pode ser até MEI. MEI também pode conquistar acesso ao BNDES. Basta que tenha, né, que siga todos os critérios e a regulamentação para acessar esses valores. Acabou? Ah, era isso então, pessoal, aqui nossa aula de hoje, tá? Não vou mais me prolongar, mas é muito interessante se vocês quiserem entrar no site do BNDES para procurar mais informações, eu recomendo porque é bem interessante a gente ver as possibilidades que existem, né? E são reais. Tá, pessoal? Até a próxima aula, então.